Vamos começar, eu vou passar alguns exercícios para vocês e, em sequência, nós vamos praticar. Mas antes, vamos lá. Quais exercícios? Vou mostrar para vocês. Exemplo, presente hipnótico. O que é o presente hipnótico? É simples, prático, mas funciona muito bem. Que é, depois de você estar conectado com a pessoa, você começar a falar coisas boas relacionadas a algo que aquela pessoa possa desejar. Um exemplo, se eu vou fazer com a Suzy, eu posso chegar, depois que eu percebi que nós estamos conectados, eu falo, Suzy, você vai ter um dia maravilhoso, você se sente muito bem, sente a sua autoestima aumentando, sinta-se em paz, sinta essa paz crescendo no seu coração, e vai empilhando coisas boas. E tem várias formas de poder fazer isso. Mas a ideia é dar um presente para ela no momento que ela está conectada com você. Então, eu me conecto e depois eu começo a criar estratégias de falar coisas boas. Outra técnica, e eu vou mostrar técnicas de como se conectar também. Ponte para o futuro. O que é a ponte para o futuro? A ponte para o futuro é fazer a pessoa visualizar algo relacionado ao futuro. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Eu posso pegar a Martinha e vamos supor que a Martinha deseja aprender a nadar. Um exemplo. Eu posso ajudá-la a visualizar nadando. Eu posso ajudá-la a visualizar como será esse futuro dela. Exemplo, se tem alguém que talvez quer passar um concurso, eu posso fazer a pessoa visualizar como será o estudo, fazê-la visualizar o dia da prova, fazê-la visualizar quando ela estiver trabalhando e assim por diante. E não precisa ser relacionado só a profissional, como eu disse aqui. Pode ser algo pessoal que a pessoa deseja. Pode ser em relação a superar o medo, pode ser em relação a uma conversa que a pessoa precisa ter. Você prepara ela primeiro dentro da própria mente, porque tudo acontece duas vezes. Primeiro dentro de nós, depois no mundo real. Anota essa frase, tudo acontece duas vezes. Por quê? Toda ideia que se materializa como realidade, antes aconteceu dentro de nós. Ela começou de forma intangível, até se materializar no mundo real. Se você olhar, imagina isso. Quem aqui gostaria, acredito que alguns já me viram falar isso, mas quem aqui gostaria de fazer R$1 milhão a mais? R$1 milhão a mais. Beleza. Esse 1 milhão é como se ele estivesse aqui. Aqui assim na frente. Sabe o que te impede de conseguir pegá-lo? É o desafio de visualizar a possibilidade de pegá-lo. Parece simples isso, mas aquilo que eu ainda não sei, eu não consigo sustentar. Imagine níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso não vale só para dinheiro. Isso vale para qualquer área que você olhar na sua vida. A pessoa que está jogando no nível 1, se você arrasta ela para o nível 10, você acha que ela sustenta o nível 10 se ela não se capacitou e se desenvolveu para jogar nesse próximo nível? Ela não consegue sustentar. Da mesma forma, se você pega um cara que está jogando no nível 10, você pode voltar, colocar ele no nível 1. Ele dá um jeito de ir passando de nível de novo. Não é a vida que precisa ficar mais fácil, é você que precisa deixar a vida mais fácil a partir do seu desenvolvimento. Aquilo que eu crio dentro de mim, eu consigo materializar no mundo real. Tem algumas histórias interessantes. Por exemplo, a história de Edward Barnes, que é um cara que ele tinha o sonho de ser sócio de Thomas Edison. Como assim? Thomas Edison, na época que ele desenvolveu a luz elétrica, depois de milhares de fracassos, ele se tornou uma referência, um nome forte na época dele. E um rapaz analfabeto, de origem muito simples, tinha o sonho de ser sócio de Thomas Edison. Aparentemente parecia impossível para ele.
Essa ideia era tão forte na cabeça dele, que ele pegou um trem escondido, ele não tinha dinheiro para viajar. Pensa, olha que loucura. Ele chegou lá na cidade do Edison, lá próximo a New Jersey, e chegou e foi lá visitar o Edison e ficou esperando até um dia ele encontrar. E ele ficava, o cara passava fome. Ele falou, não, que eu vou trabalhar aqui, e eu vou ser sócio do Edison. As pessoas achavam que ele era doido. O Edson um dia passou, encontrou, ele viu o Edson, que ele ficava lá o tempo todo. Aí ele falou assim, eu vim aqui porque eu quero trabalhar para o senhor, eu quero ser seu sócio e tal. O Edson achou ele meio doidinho, mas ele viu, esse cara pode ser leal, ele pode, de alguma forma, servir para algo. Colocou ele, lógico, não para ser sócio dele, mas colocou ele para trabalhar em algumas funções que tinham lá que eram mais simples de se fazer. E ele acreditava muito naquilo que ele fazia. Ele começou a se desenvolver e ele tinha um bom resultado, acima do que a maior parte dos outros colaboradores, até porque muita gente ali estava somente, eu quero fazer o mínimo para ganhar o mínimo. Ele queria se tornar sócio de Thomas Edison. Se ele queria se tornar sócio, ele tinha que mostrar que ele era melhor. Agora, uma coisa que é interessante, isso não aconteceu do dia para a noite. Ele ficou anos nessa função, até que um dia, o Edison criou, eu não vou saber falar exatamente o nome, mas é como se fosse um telégrafo, uma coisa uma máquina de se comunicar, e aquele negócio não saía, não dava venda. Aquilo simplesmente não estava, o mercado não pegava. Só que uma coisa mais interessante é aquele rapaz, ele era apaixonado pelas máquinas e pelas criações do Edison. A paixão dele era tão grande que ele falava tanto daquilo, ele gostava tanto que o Edison falou, vou te dar uma chance. Pode sair para vender, tenta vender esse negócio. O mais incrível, todos os outros vendedores não estavam conseguindo fazer aquela máquina ter saída. Ele não só começou a fazer ela ter saída, como fez ela ter muita saída. O Edison falou assim, o que é isso? O que esse cara tem? Vendas é uma transferência de sentimentos. Ele não estava vendendo uma máquina, ele estava vendendo o que ele acredita dentro de si. Ele tinha certeza que aquilo era muito bom. Isso é tão forte. Quem aqui já foi em algum restaurante porque um amigo te indicou? Quem aqui já indicou alguma coisa para um amigo porque você acredita naquilo? E você fala, você tem que fazer isso. Esse era o sentimento que o Barnes tinha em relação às máquinas do Edison. E eu estou falando, essa ideia começou como? Primeiro aqui dentro. E o interessante, ele vendeu tão bem, que o Edison falou, agora você vai ser meu sócio. Você vai ganhar uma porcentagem sobre isso daqui, você vai cuidar dessa área em relação a essas máquinas. Ele se tornou sócio de Thomas Edison. Mas antes começou com uma ideia. Muita gente falou, esse cara é maluco. E se você olhar qualquer história de pessoas que realizam algo extraordinário, não começa com extraordinário, começa com uma ideia, começa com um sonho. Começa com, se você olhar o Walt Disney, imagina isso na época do Disney. Desenho. Não, gente, quem ganhava dinheiro com desenho naquela época? Imagina, se for olhar que há 30 anos atrás, era difícil você ver alguém ganhar dinheiro com desenho. É muito acima, algo fora da curva. Agora imagina isso na época do Disney, lá atrás. Gente, é algo que ele teve um desejo ardente dentro de si, ao ponto de fazer se materializar em algo real, mas começou a nascer com um sonho. E outra, sabe aquela coisa de lei da atração? O que eu acredito sobre isso? Para mim tem a ver, por isso que chama atração, ação. Tem a palavra ação dentro de atração. A lei da atração, para mim não tem a ver, eu penso e aí o troço acontece só. Não, ela tem a ver com a ideia de que se eu tenho um desejo ardente, eu vou entrar em ação tantas vezes que eu me torno inabalável, imparável,
Eu não existe a possibilidade dentro de mim de fracasso, de desistência. Eu entendo que eu vou fazer até dar certo. Isso é tão forte que faz algumas coisas extraordinárias acontecer. Até uma coisa que eu aprendi com o Samuel, ele falou essa frase, me chamou muita atenção: o impossível é feito de vários possíveis. O impossível é feito de vários possíveis. Para você realizar algo que seja impossível, primeiro você tem que realizar um monte de coisas possíveis. Pegando aqui algumas histórias, e se você olhar para qualquer pessoa que tem resultados extraordinários, teve pontos onde essa pessoa poderia ter desistido. Napoleon Hill, ao entrevistar mais de 25 mil pessoas, ele selecionou 500 pessoas que eram aquelas que tinham os resultados mais extraordinários, aquelas pessoas que mais inspiravam, não somente financeiramente, mas ele olhava e falava: cara, essas pessoas aqui fazem a diferença no mundo, essas pessoas aqui são pessoas boas, de alguma forma, são pessoas que eu tenho muito, e qualquer pessoa tem muito a aprender. E ele pegou e fez uma média. A média que ele encontrou foi que cerca de 3 vezes essas pessoas teriam a chance de ter desistido de tudo, em média. Ou seja, pode ser que durante o caminho vai acontecer algo que você fala: cara, para mim não dá. E é comum, isso é normal. Não é porque para você... teve gente que a média foi 6, porque média não significa que todo mundo foi 3. Significa que para algum foi 6, para algum foi 1. Para algum foi 4, para algum foi 2. Ele encontrou esse número médio, de 3. E tem inclusive um livro que se chama Mais Esperto que o Diabo, que ele coloca, e eu vou colocar dentro de uma metáfora, de uma analogia, que vai facilitar esse entendimento. Ele percebe a mentalidade por trás das pessoas que sustentaram melhores resultados e aquelas pessoas medíocres dentro da média. Ele percebeu que as pessoas extraordinárias, ao entrevistá-las, ele olhava e percebia a diferença maior não estava em relação a dinheiro ou em qualquer outra coisa só tangível, mas na mentalidade por trás. Por isso ele coloca Mais Esperto que o Diabo como uma metáfora. Imagina isso, uma linha. De um lado eu tenho Deus, de outro lado eu tenho o diabo, metaforicamente falando. Toda vez que eu deixo aquela vozinha: você não dá conta, você não consegue, você não merece, a quem você está dando ouvidos? Nessa metáfora do Napoleon Hill, é como se você estivesse ouvindo o diabo. Então, mais esperto que o diabo eu estou entendendo que, peraí, aquela vozinha, eu sou maior, eu consigo lidar, isso daqui não é o que vai guiar a minha vida. Então, eu sou mais esperto que o diabo, eu estou mais próximo de Deus dentro dessa metáfora do Napoleon Hill. Vamos pensar aqui, essa lógica, mais esperto que o diabo. Se fosse olhar quais comportamentos engrandecem você, vou colocar, pensa o que tem um bom relacionamento. Tem amor, tem respeito, tem carinho. Então, o que o diabo está do outro lado? Vocês estão entendendo? Isso não é só para questão financeira, não. Em todas as áreas da nossa vida, existe, eu dar mais ouvidos para o diabo ou dar mais ouvidos para algo que me engrandece. Uma metáfora que eu estou dizendo. Mas essa metáfora faz com que nós possamos trazer várias reflexões. Porque tudo acontece 2 vezes e o que diferenciou aquelas 500 pessoas que o Napoleon Hill viu como extraordinárias é justamente essa questão de viver mais desse lado. Viver desse lado que a aproxima da melhor versão que ela possa ser. E trazendo reflexões, vamos pegar aqui algumas histórias. Walt Disney foi demitido de um jornal por falta de criatividade. O Walt Disney, ele faliu a Disney mais de uma vez, antes
de conseguir fazer com que o negócio, antes de fazer com que a Disney prosperasse, crescesse. Quantas vezes você falou, cara, vou largar isso para lá, tá desafiador. Ou ou qualquer ser humano, desafios preparam pessoas comuns para que elas sejam extraordinárias, para que elas sejam melhores. Agora, vamos olhar. E isso dá para trazer no Brasil, em qualquer lugar. Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, ele perdeu 6 eleições, ele teve um colapso nervoso, ele perdeu a esposa. Pensa, estava tudo dando errado na vida dele. Ele se tornou presidente dos Estados Unidos, contra probabilidades. Se for olhar na história, desde nomes simples, cara, o quanto a mentalidade, você tem que estar bem com a sua mentalidade. Até, tem gente que nasce e é muito esperto e consegue fazer. Vamos pegar até Ayrton Senna. Vocês lembram que Ayrton Senna foi um grande ídolo nacional? Então, cara, se você olhar, tinha vezes que o repórter chegava para ele e quase que queria fazer com que ele mudasse a forma de correr, queria fazer que ele, não, isso aí que você é perigoso, você não devia fazer assim. E é interessante essa questão da mentalidade, porque uma pessoa que tivesse menos preparada mentalmente podia falar assim, eu vou perder a próxima então. É quase isso que o repórter queria que ele dissesse para ele. Ele falou, cara, se o cara deu brecha, ele sabe que eu vou passar. Eu estou aqui para ganhar, não estou aqui para brincar. Senão eu ia fazer qualquer outra coisa que não fosse pilotar. É interessante essa questão da mentalidade, está bem blindado com isso, porque outras pessoas podem não entender aquele seu sonho. É normal. O Disney, se ele fosse ter ouvido, o pai dele achava que ele era maluco. Inclusive, sugestões de filmes para vocês assistirem aí. Vou dar algumas recomendações. Joy, O Nome do Sucesso, uma história real. Outro, Walt antes do Mickey. Walt antes do Mickey, que é a história do Walt Disney. Fantástico. Outro, Homens de Honra. Isso traz conceito de mentalidade. Ao negociar, negocie baseado nos seus princípios, nos seus valores. Que isso tende a você cometer muito menos erro. Ou não errar se você acertar de acordo com seus valores. Começa a criar o modus operandi. Se você se conhece, se você pensa nos seus princípios, você sabe essas decisões que você pode tomar. Mesmo nesses momentos que às vezes você fala, cara, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Olha para esses princípios. E outra, olha o que você deseja construir. Se você olhasse para a vida que você deseja levar, o que você deseja construir? Então, qual a decisão que eu posso tomar? Dentro disso daqui, dentro dessa situação que aconteceu. E lembra daquela ideia? Fracasso, sucesso. Acreditar que o sucesso é uma linha reta é imaturidade. É imaturidade a pessoa pensar, vou dar um exemplo que seja no mercado de terapia, mas não precisa ser no mercado de terapia. Pode ser em qualquer área que você for atuar. É importante trazer esse conceito. Não é necessário trabalhar com desenvolvimento humano para estudar hipnose transformacional, para entender esses princípios que vocês estão vivendo aqui. É importante trazer essa clareza também. Cara, você pode usar isso no negócio de academia, você pode usar isso em qualquer área que você for fazer e ser um melhor profissional na sua família. Ser um melhor pai, uma melhor mãe. Agora, se eu quero ser profissional, o que qualquer negócio precisa? É comum que você no início invista, você gaste energia e no início existam desafios até que você consiga ter o retorno sobre aquilo. Romani, mas tem empresas consolidadas. Olha, imagina que eu fosse montar uma franquia de uma empresa como Copenhague. Não é barato, você pode ter certeza. Você acha que você vai ter o retorno sobre isso nos primeiros 6 meses? Não tem, não. Acredito nem nos primeiros anos. Você não paga nem o custo do que você gastou para montar a franquia. Então, você tem que ter uma mentalidade de adulto. Isso é ter maturidade. Se eu vou
trabalhar com desenvolvimento humano e eu quero montar um negócio nessa área, para montar um negócio eu tenho que me ver como negócio. O que acontece? A pessoa imatura. A pessoa não investiu nada e aí ela vai começar, ela tenta uma vez, dá errado, e o que ela faz? Não é para mim não. Eu tentei e não deu certo. Isso é a maior maturidade do mundo. É como se o cara chegasse e falasse assim, eu vou montar uma academia, só que aí ele chega lá na casa dele e fala assim, vai ter uma academia aqui na minha garagem, porque ele não quis investir em nada, beleza. Só que ele tem só 2 pezinhos, e aí ele quer que o cara pague a mensalidade de o mesmo preço daquelas academias grandes. Entende? É ter maturidade. Eu tenho que começar a me desenvolver, investir em mim. É essencial, ainda mais se você trabalha com desenvolvimento humano. Não investir em você, você está roubando de você. Inclusive, eu não trabalho com desenvolvimento. Exemplo, se eu não trabalhar com desenvolvimento humano, se você é empresário, se você tem um negócio e não investe no seu conhecimento, cara, você não pode ser empresário, desculpa, mas o negócio, a chance de dar errado é gigantesca. Empresário que cresce é essencial. Você, qualquer empresa é resultado das pessoas que estão dentro dessa empresa. Todo CNPJ é um monte de CPF junto. Todo CNPJ, se você olhar, transforma os líderes, os donos daquele negócio, e transforma o negócio. Você transforma as pessoas que estão ali dentro, o negócio se transforma junto. É importante ter essa mentalidade. E o que acontece com essas pessoas que têm essa imaturidade? Se eu tiver que investir em alguma coisa é ruim. Meu Deus, coitado, isso é o pensamento de escassez, assim, a personificação do pensamento de escassez. O pensamento de escassez é aquele de achar que para que eu ganhe, alguém tem que perder. Sem perceber, ter isso em mente faz com que você perca e o outro perca. O pensamento de abundância, quem é empresário e gera bons resultados, entende que ele tem que solucionar problemas. Todos os dias eu acordo desempregado e eu tenho que pensar formas de gerar valor suficiente para um número significativo de pessoas para que eu tenha a possibilidade de ser remunerado por isso. Eu estou dando esses exemplos porque isso primeiro nasce dentro de mim, não está fora de mim. E eu começo a materializar isso no mundo real, e aí eu começo a trazer pessoas que vão acreditar nessa ideia, aí eu monto uma equipe. Eu entendo que o Romani, daqui a um ano, não é o mesmo Romani de agora, porque eu vou me desenvolver. A minha mentalidade, a que eu tenho hoje, não é a mesma que eu terei daqui a um ano, graças a Deus. Isso é estar vivo. Isso é ser mais melhor. Eu estava trocando ideia com a Marta, que é lá do movimento, ela tem 77 anos de idade. Ela me inspira, ver quantos sonhos, ela está cheia de vida, projetos a realizar. Você pega, já tinha feito inscrição no movimento transformacional ao vivo, membro do movimento, aí ela chega e fala assim, porque por causa da pandemia, teve o adiamento da parte ao vivo, aí o que aconteceu? A Marta virou e falou assim, tranquilo que eu já vou trocar aqui para viajar para outro lugar. Olha que incrível isso, aos 77 anos ela está vivendo. Tem uma frase do William Wallace que diz, todo mundo morre, mas nem todo mundo vive de verdade. Every man dies. Not every man really lives. Em qualquer área da vida. Vou dar exemplo de relacionamento, em sequência em relação a dinheiro. Quem já viu aquele tipo de pessoa que ele se relaciona com alguém e daqui a pouco ele está culpando aquele alguém pelo relacionamento, aí ele vai e se relaciona com outro, é o mesmo problema. E aí você vê que é o mesmo problema, aí é o mesmo problema, e ele vive esse loop. Quem já conheceu alguém assim? O comportamento do outro é reflexo
da forma que você está tratando ele, da forma que você se comporta. Está em você, não está no outro. Por isso, lembra daquela frase? Sorte se cria. Sorte se cria. A realidade que eu estou construindo no outro, ela é muito mais de como eu estou emitindo. Sabe por quê? Sabe aquele mesmo outro que essa pessoa está reclamando, tem uma segunda pessoa que fala bem daquela pessoa, que fala, cara, esse cara é foda. Aquele mesmo outro que alguém fala, Deus me livre. Ou seja, é muito mais como eu vou tratar aquela pessoa. Se você quer ser tratado como adulto, trate os outros como adulto. E nos relacionamentos, eu estou dando esse exemplo aqui nos relacionamentos, o que significa jogar nesse próximo nível? Cara, é a forma que eu passo a olhar e tratar as pessoas. Isso é tão forte, tão forte. Um exemplo, lá em casa. Somos 3 irmãos. Os 3 irmãos com um relacionamento maravilhoso. Os 3 irmãos, todos têm princípios muito fortes na forma de se relacionar. Isso é algo que para muita gente parece, nossa, mas foi sorte. Sorte como assim? Você percebe os meus pais, você percebe em mim, na minha irmã, na minha outra irmã. É porque eu não aceito algo diferente daquilo que está dentro de mim. E eu vou atrair isso para a minha vida baseado nas minhas ações. A atração tem a ver com a ação, os meus comportamentos. Nós nos cegamos, eu nem consigo ver no mundo alguém que não esteja congruente com o que está dentro de mim. Você quer um exemplo? Quem aqui, em algum momento, estava comprando um carro ou uma moto e parecia que aquilo aparece mais? Você começa a ver mais aquele carro ou daquela moto. Quem aqui, exemplo, já teve filhos e na época que estava grávido, o casal, você fala, cara, parece que apareceu tanta mulher grávida por aí. Quem já percebe, às vezes aparece loja de bebê que você nem tinha visto na cidade. Aparece até negócio de brinquedo que você nem estava vendo, você começa a ver. Eu estou dando esses exemplos porque o mundo externo ele é reflexo desse mundo interno. Isso para relacionamento é igual. Se você pega uma pessoa que exemplo aqui, ela está se relacionando com alguém que ela diz ser cafajeste. A forma que ela se comporta faz com que o comportamento cafajeste do outro se aflore, sem que ela tome consciência disso. Romane, mas isso aí é complexo, cara. Esse mesmo cara, ele poderia ser uma pessoa incrível para alguém que trata ele da forma adequada. Quer um exemplo? Eu não vou citar nome, mas acredito que todo mundo já deve ter conhecido situações como essa. De alguém que, nossa, o cara era todo bagunçado, era um cafajeste, entre aspas, e aí, de repente, ele se relaciona com outra pessoa e o cara fica quieto e muda completamente. Quem já viu situações como essa? Ou seja, aquilo está muito dentro de nós. O comportamento do outro é reflexo dos meus comportamentos, da forma como eu olho para mim. A forma como vai me tratar dentro de uma relação é a forma como eu olho para ele, como eu olho para mim e a forma que eu me comporto em relação a ele. Ele só pode me menosprezar se eu criar abertura para que isso aconteça. Ah, Romane, mas tem gente que é arrogante e faz isso, mas eu nem percebo, eu nem me relaciono. Um exemplo, existe aquela pessoa que, nossa, aquela pessoa, ela, entre aspas, é um cafajeste. Cara, eu nem vejo ela na minha frente se eu não me relaciono com um cafajeste. Ela passa do meu lado, eu não sinto nenhum tipo de atração para essa pessoa e eu nem consigo percebê-la no ambiente como eu consigo perceber aquele tipo de pessoa que me atrai. Vocês estão entendendo essa lógica? Fala aí, Martinha. Tem uma frase que fala assim, ó, o mundo te dá mais do mesmo.
Então, o que que você está buscando para a sua vida? O que que você está atraindo? Quais os tipos de sentimento, pensamento e vibração que você tem? Né? Então, é muito isso. Exemplo. Agora vamos pegar aqui em relação a dinheiro. Entenderam essa questão de relacionamento? Eu lembro de só para fechar essa parte, eu lembro de uma amiga que ela tinha tido um relacionamento conturbado, ela terminou, começou outro, conturbado, terminou, começou outro, conturbado, já era tipo sexto, sequencial. Ela chegou para mim e falou assim, Romano, eu não sei o que acontece, que os homens não me veem, não me dão valor, meus relacionamentos nunca dão certo, e eu vi, aconteceu isso, isso, isso. A minha resposta para ela foi essa, foi dura, mas eu prefiro que a resposta seja dura. Olha, se isso acontece uma vez, pode ter acontecido com qualquer pessoa. Se isso acontece 2 vezes, cuidado, sinal de alerta. Tem uma grande chance de você estar procurando por isso sem que você tome consciência. Se isso acontece 3 vezes, foi você quem criou essa situação e não tomou consciência que você está repetindo esse ciclo, que você está permitindo, que você está tolerando e atraindo isso para a sua vida através das suas ações, porque atraindo não tem a ver com a ideia esotérica de pegar só o campo energético, não. Eu estou pensando no campo físico dos seus comportamentos, das interações com o mundo que você tem. Eu estou pensando nessa ideia de como eu me vejo, porque se eu olho para mim e eu sei que eu sou uma pessoa honesta, os meus comportamentos são de pessoa honesta, eu vou atrair coisas congruentes a pessoas honestas. Se eu olho para mim e vejo como sendo alguém desonesto, é isso que eu me comporto, é isso que eu atraio para a minha vida. Então, uma coisa, se você não quiser levar pedrada ou ser cutucado, a questão é a seguinte: se você não quiser levar pedrada ou não ser cutucado, seja uma fruta podre abaixo da árvore. Aquela que meu posicionamento não faz a diferença. Agora, se você está acima da árvore, é comum que pessoas podem não concordar. Inclusive, se for para procurar só informação, a pessoa pode ir no Google. Não é só informação, é posicionamento. E outra, nem todo mundo pode estar preparado para entender. E quando eu digo aquilo, os comportamentos que me acontecem são congruentes aos meus comportamentos, eu estou ganhando controle. Eu não estou dizendo que não existe injustiça. Eu sei que existe. Só que, se eu coloco a responsabilidade em qualquer coisa que esteja externa, eu estou dando poder para qualquer coisa que esteja externa. A única forma de você ganhar o controle sobre algo é assumir a responsabilidade sobre algo. Se eu acredito que o problema que eu estou vivendo é culpa da Martinha, eu estou vivendo no 3º nível da pirâmide. Por quê? Porque é como se eu tivesse de braços atados e não pudesse fazer nada para mudar aquela situação. Para você ir para o próximo nível dessa escala de consciência, eu não estou dizendo que a Martinha não possa cometer injustiças. O que eu estou dizendo é que eu vou ter mais maturidade para não lidar com pessoas como a Martinha, ou para conseguir, de alguma forma, estar em ambientes onde tenham mais pessoas. Um exemplo aqui, vamos supor que a Suzy fosse pessoas que me engrandecem, mais pessoas como a Suzy. Você começa a procurar ambientes diferentes. Você começa a olhar para si e se cobrar a níveis diferentes. Inclusive os locais que você frequenta tem a ver com a sua identidade, tem a ver com a forma que você enxerga o mundo. Pode não... Romani, mas eu nasci numa comunidade e não tive chances na vida. Beleza, não estou dizendo que todo mundo teve as mesmas oportunidades. Eu estou dizendo que se você continuar dando essa desculpa, você perpetua o seu problema. Isso aqui é um exemplo. 3 historinhas que as pessoas se contam para permanecer no problema. A primeira delas é negligenciar o problema, como se aquele problema não existisse e a vida estivesse tranquila assim.
É aquela pessoa que às vezes ela está, um exemplo aqui, ela está morando na comunidade, mas ela não vê aquilo como um problema. Se ela não vê aquilo como um problema, ela vai continuar lá, os filhos dela vão nascer lá, e tudo bem. Para ela pode não ser um problema. Agora, a partir do momento que você não tolera aquilo, o que acontece? Você começa a fazer algo para sair daquela situação. E não é instantâneo. Isso também tem a ver com maturidade. Não é? Lembra da história do Edwin Barnes? Ele queria ser sócio do Edison, isso levou anos para que acontecesse. Só que algumas pessoas falam, não aconteceu de ontem para hoje. O que acontece? Do Edwin Barnes. Então, o que acontece? O primeiro é negligenciar o problema. O segundo é você contar uma mentira que parece verdade. Como uma mentira que parece verdade? Sabe aquele tipo de pessoa que você fala para ele assim, cara, por que você não começa a cuidar mais da sua saúde? O cara está se alimentando mal, você percebe que ele está sedentário há anos, e aí a resposta dele é, não, eu tenho um metabolismo lento. Aí que você fala, cara, o cara nem exame tem do metabolismo dele para falar que o metabolismo dele é lento. E aí, outra, você percebe, a alimentação dele está ruim, o cara está sedentário, ele está pondo a culpa no metabolismo. E isso não é só para questão de saúde, não, poderia ser para qualquer outra. É quando você cria uma historinha para se convencer de algo. Se você olhar para todas as áreas da nossa vida, nós precisamos contar histórias dentro de nós para sustentar os resultados que temos. Existem histórias. Se você pega um assaltante, quando ele vai roubar alguém, ele se conta uma história. Ele se conta uma história, nossa, eu estou precisando de dinheiro para fazer tal coisa, essa pessoa que eu estou roubando é um vagabundo. Você já tem inclusive gente que vai assaltar e chama o outro de vagabundo. Então, percebe isso. Existe uma história interna que é preciso ser contada para que eu me convença dos comportamentos que eu vou ter. Eu visto um personagem, eu incorporo algo dentro de mim para que as ações sejam refletidas. E essas historinhas, essas mentiras que parecem verdades, perpetuam o problema porque fica confortável viver nesse problema. Eu continuo acreditando que está tudo bem. Eu me contei uma mentira e eu acreditei nessa mentira. Faz sentido essa segunda? E o terceiro? Esse terceiro, para mim, é o pior deles. Tem gente que pode discordar. Para mim, é o pior deles. É a verdade que não te ajuda. A verdade que não te ajuda é o cara que fala assim, Romani, mas você não sabe como para mim foi foda. Eu nasci aqui na favela, meu pai é pobre, minha mãe é pobre, como é que você quer que eu faça dinheiro? É uma verdade que não te ajuda. Você vai ficar contando essa história para quê? De novo, de novo, de novo. Para se colocar no papel de coitado. Ah, Romani, mas eu sou um coitado. Por isso que você vai continuar sendo. Você não é, você está em uma situação. Aquela pessoa que imagina, eu sou assim, cara, ele está se vendo como um objeto. É como se ele fosse esse negócio de plástico aqui, ó. Não, você não é. Você está em uma situação. Sabe uma coisa que isso é uma coisa que grita dentro de mim? Aquela ideia de olhar para o outro e esquecer que o outro, cara, você também pode se ele pode. Ele é um ser humano. Lembra daqueles níveis da pirâmide? Um exemplo. Ah, mas Romani, Freud foi um não sei o que, um gênio. Beleza, para a época dele. Hoje em dia, você talvez tenha feito mais atendimentos do que ele, você tem alcançado muito mais pessoas e transformado mais. Isso aqui é um exemplo. Cara, ele não tinha internet. Ele, para conversar com alguém, ele mandava uma carta e gastava 2 meses para a carta chegar lá. O processo de atendimento era tudo aquele negócio presencial muito mais engessado. Não tinha nem o número de pessoas no planeta que tem hoje. O número de impacto, por que não você? Ah, não, eu tenho que idolatrar uma entidade, é quase que isso. Vocês sabiam, tem um conceito de seita? Para que uma seita exista, é preciso você colocar alguém quase como uma divindade, como se ela tivesse
a sabedoria de tudo. E geralmente colocam uma pessoa. E se você perceber isso, por que isso funciona e existe com muita força? Porque no ser humano existe a ideia de, cara, se eu não consigo fazer isso, existe algo iluminado que vai fazer por mim, ou que pode me dar essas respostas que não pode ser eu. A pergunta é, se não você, então quem? Se não agora, então quando? Ah, Romani, mas tem aquelas ideias fantásticas de pensadores, por que não você? Alguém vai ser. Exemplo, a hipnose transformacional. Quando eu falo, tem pessoas que podem falar assim, e criticar qualquer coisa que seja. Mas se eu continuo falando, cara, e continuo fazendo, não tem como ignorar. Essas pessoas que se tornam pontos fora da curva, você pode discordar, você pode, de alguma forma, falar mal, você pode fazer o que for, mas não tem como você ignorá-las a partir que o impacto vai vindo. Isso aconteceu, Albert Einstein parecia um maluco, Thomas Edison parecia um maluco, Mahatma Gandhi parecia um maluco, que fez ao ponto que ele não poderia mais ser ignorado. E a pergunta é, por que não você? Lembra daquela questão que eu falei em relação a dinheiro? Pensa sobre isso. Eu tinha dado exemplo em relação a relacionamentos. Agora olha em relação a dinheiro. A pessoa que consegue fazer, vou colocar até 10 mil, ela pode trabalhar bastante que ela ainda vai conseguir. A partir do momento que você começa a escalar algo, realmente, você não consegue pensar na ideia de ter que trabalhar muito mais para poder ganhar muito mais. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. Imagine que eu fosse vender brigadeiros. Brigadeiro. Vamos supor que o brigadeiro me custasse R$80 para fazer o cento de brigadeiro. Então imagine que eu comprei lá os materiais que eu preciso, com R$80 eu consigo produzir 100 docinhos. E aí eu vou vendê-los, docinhos de boa qualidade, e eu vendo por R$3 cada um, ou 2 por R$5. E aí eu começo a vender isso. Se eu trabalhar com afinco, eu posso pegar o cento, e vamos colocar aqui entre 2,50 a R$3, vamos supor 2,80, para facilitar a conta. Ficou R$280 que eu consegui produzir naquele dia se eu conseguir vender a bandeja de brigadeiros. Se eu pegar e pagar os R$80 o custo, quanto que eu sobrei de lucro naquele dia? 200. Se eu sobrei com R$200 de lucro, se eu faço isso durante uma semana, eu consegui um caixa de R$1.000, concorda? Se eu faço isso durante 4 semanas, trabalhando de segunda a sexta, eu consegui R$4.000. É uma possibilidade, percebe? Até para vocês entenderem que aquilo que eu ainda não tenho tem muito a ver com aquilo que eu ainda não sei. Se eu não consigo visualizar isso, lembra que tudo acontece 2 vezes? Eu não tenho como nem me comportar para fazer, porque eu nem consigo visualizar que isso é possível dentro de mim. Aí, eu dei um exemplo aqui de como é possível uma pessoa vendendo brigadeiro conseguir fazer R$4.000 dentro de um mês. Trabalhando, não é mágica. Mas, vamos lá. Se esse cara falar, cara, eu vou trabalhar muito, vou trabalhar com força, de segunda a segunda, e vamos supor que ele vai vender ainda mais, por máximo que ele venda ainda mais, ele vai conseguir, vamos supor aqui que se ele vender 200, que é o dobro, ele vai ter 400 por dia, que já é um excelente lucro, mas 400 vezes 30, alguém me ajuda? 400 vezes 10, 30, 12 mil. Ele vai ter feito 12 mil, trabalhando igual louco, talvez 16 horas por dia ali, dia todo, e ele consegue escalar mais que isso? Dificilmente, se ele continuar nesse mesmo modelo de negócio. Faz sentido? O que acontece com aquelas pessoas que começam a ir para um próximo nível, nessa questão aqui, agora falando nessa questão de dinheiro. Lembra que 1 milhão está na sua frente? Ah, Romani, não é possível que ele está na minha frente. Eu garanto para você. Tem pesquisas
com ganhadores de loteria. O cara que ganha na loteria tem em média 81% de chance de voltar para um estado igual ou pior do que estava antes de ganhar na loteria. Romani, igual ou pior? Como assim igual ou pior? Imagina isso, o cara ganhou 500 mil, ele não tinha dinheiro, aí ele pega, compra uma casa, compra um carro, e aí ele vai tentar montar um negócio, ele não entende nada de montar um negócio. Aí na hora que ele percebe, ele está fazendo uma dívida, ele vende o carro, aí ele pega um dinheiro emprestado no banco, e o banco empresta, porque agora ele tem crédito, antes ele não tinha. E agora ele pega o dinheiro que ele pegou com o banco e faz uma dívida maior, porque ele não consegue pagar. Na hora que ele vê, ele está devendo tudo aquilo e fez uma bagunça com o dinheiro que ele ganhou. Isso são histórias comuns que se repetem. Não é só ganhador de loteria, não. Às vezes você vê uma pessoa ganhar um bom dinheiro de herança, pouco tempo depois, cara, cadê? Sumiu. Eu não consegui fazer nada com aquilo, parece. Isso é muito mais comum do que parece. Ou reality show e assim por diante. Agora, tem ali 19% mais ou menos que vai conseguir fazer aquele dinheiro render. As chances são que essas pessoas teriam boas chances de fazer o próprio dinheiro render mesmo antes de ganhar da loteria. O cara que começa a pensar em escala, ele deixa de pensar, peraí, eu não preciso fazer tudo sozinho. Se eu não preciso fazer tudo sozinho, eu vou fazer os brigadeiros. R$80 o custo fora a mão de obra. Mas eu vou pagar por uma pessoa vender para mim. Vou dar R$100 a diária para ela. Se ela conseguir vender tudo, ganha R$100 a diária. Um exemplo. Se ganhou R$100 a diária, eu posso arrumar 2 pessoas para vender, eu ganhei os mesmos R$200. Agora, o interessante é que eu posso escalar isso. Se eu arrumar 100 pessoas para vender e conseguir fazer isso em escala, ah, Romani, mas não tem. Se eu arrumar 100 pessoas, não tem nem gente para comprar isso na minha cidade. Por isso que você começa a abrir em várias cidades. E não estou falando só de venda de brigadeiro, não. Eu estou falando da questão da mentalidade de escala. De ir além de eu ter que fazer tudo. Isso aqui é uma coisa que pessoas que conseguem fazer mais de 1 milhão ano têm em comum. No geral, isso você vai ver. Elas têm equipe. Elas não fazem isso sozinho. Olha que interessante. Parece óbvio, mas se é tão óbvio, por que eu não penso isso para mim? Isso é tão forte. Romani, mas é quando que eu posso ter equipe? Eu vou te contar, quando você tiver a capacidade de fazer aquela equipe performar para gerar lucro. Você quer um exemplo? Vamos supor que eu não tivesse R$1 agora. Se eu tivesse do zero. Eu garanto para você que se eu contratar a equipe dentro de 30 dias, eu tenho como pagar todos eles e já gerei lucro, mesmo que eu tivesse do zero. Porque o conhecimento está dentro de mim. O movimento transformacional, quando ele nasceu, eu entendia como fazer a minha equipe performar para poder gerar lucro. Está dentro de mim, não está fora de mim. É importante entender esse princípio. E, vamos lá, olha que interessante. A mentalidade do milhão, eu consigo ajudar vocês a jogar nessa mentalidade. De verdade, porque eu já fiz isso. Se eu já fiz, eu sei como pensa uma pessoa que consegue escalar um negócio para fazer múltiplos 7 dígitos. Eu sei fazer isso. E a mentalidade do bilhão? Vamos fazer uma conta aqui. 1 bilhão significa 1000 vezes 1 milhão. Se você ganhar R$1 milhão todo dia, você termina o ano, você ainda está muito longe de fazer R$1 bilhão. Se você tem que ganhar ali mais ou menos 3 milhões por dia para fazer R$1 bilhão no ano. Vocês estão entendendo o quanto dinheiro é isso em faturamento? Você acha que dá para fazer isso sozinho? Agora trazendo uma reflexão, a mentalidade de um jogo bilionário, e essa é uma coisa que, aos poucos, eu estou trazendo essa reflexão. Lembra da frase do Richard Branson que eu falei lá no início? Por que tem poucos bilionários? Porque pouca gente pensa em ser. O que a maior parte das pessoas pensa em ser? Cara, não, posso ter uma boa qualidade de vida, ótimo. Outra, você não precisa ser milionário, você não precisa ser bilionário. Eu estou só trazendo essa reflexão. Cada um tem os seus princípios. Agora,
milionário tem muito mais pessoas que almejam ser. E você consegue fazer 1 milhão trabalhando muito. Você não consegue fazer 1 bilhão pensando só em você trabalhar muito. Não dá. Não vai fazer diferença gigantesca numa equipe de 10 mil pessoas. O cara pensa, deixa que eu faço isso daqui, deixa que eu arrumo isso daqui, deixa que eu envio o relatório. Isso não vai gerar um impacto. Imagina isso. Se hoje o Bill Gates falasse, cara, eu vou trabalhar mais e mais, não é um negócio que poderia gerar tanto impacto assim, porque tem gente melhor do que ele para fazer muita coisa ali dentro. A sacada desse jogo do Bitcoin é justamente achar pessoas melhores do que você. Olha que interessante, achar pessoas melhores do que você para estar junto com você e deixar essas pessoas trabalhar. Achar pessoas melhores do que você para estar junto com você, deixar essas pessoas trabalhar. E essa metáfora aqui é bem interessante. Escolha, ao invés de ser um peixe beta inteiro, escolha ser uma parte de uma baleia. Como assim uma parte de uma baleia? O que toda empresa que fatura muito alto tende a ter em comum? Se você olhar as ações na bolsa, geralmente essas empresas estão listadas na bolsa. Faz sentido? E se elas estão listadas na bolsa, quer dizer que se eu quiser, eu posso comprar um pedaço dessa empresa. Quer dizer que então existe um único dono? Não. Esse dono, ele é parte de uma baleia. E ele distribui partes dessa baleia com outras pessoas. Inclusive, geralmente começa com as pessoas que mais acreditam que aquele peixe vai se tornar uma baleia e colocam mais investimento ali dentro. Para gerar aceleração de crescimento, gerar impacto e, consequentemente, um pedaço de uma baleia, quantos peixe betas cabe ali? O peixe beta, ser um peixe beta inteiro, é o jogo de pensar no jogo do milhão. Ser um pedaço de uma baleia, eu não sei outra forma de chegar mais rápido a um jogo bilionário do que esse. Outra, leva tempo. Se você olhar agora, você pega a lista da Forbes, que é a lista de pessoas que tem lá os mais ricos do mundo. O que eles têm em comum, geralmente? Todos têm negócios. E outra, não estou dizendo que você precisa pensar só... Eu sei, nem todo mundo quer só crescer desse jeito que eu estou falando. Você pode escolher a sua vida. Cada um tem os seus princípios. Mas eu estou trazendo essa mentalidade. E segundo ponto, que geralmente eles tendem a ter em comum, além de ter negócios, um que para mim é muito forte aqui, todos eles tendem a ser mais velhos. Você percebe? A maior parte deles lá, a maior parte deles tem cabelo branco. Ou seja, levou tempo, não é um negócio do dia para a noite só. Então, é necessário maturidade. E eu falei bastante sobre maturidade aqui, não foi? Esse amadurecimento do eu é uma coisa que eu busco promover para os clientes que eu vou atender. Esse amadurecimento, olha a definição, a minha definição de amadurecimento. Se vocês quiserem anotar, isso é bem interessante, porque eu falo muito sobre isso, sobre amadurecimento do eu e promover esse amadurecimento do eu para o cliente, para que ele se desenvolva. Promover isso para a equipe, promover isso para si mesmo. É quanto mais você consegue dar uma expectativa ótima para algo, mais amadurecimento você tem, mais maduro você é. Expectativa ótima não quer dizer ser pessimista, não quer dizer nem ser otimista, quer dizer que você dá a expectativa que faz aquilo performar da melhor forma possível. O que a pessoa imatura faz? A pessoa imatura é assim, eu vou fazer isso daqui, aí deu errado a primeira vez, isso não é para mim, e acabou. Viu como nós não nos frustramos com os fatos, mas com as nossas expectativas desajustadas em relação aos fatos? Isso é imaturidade. O que seria então essa maturidade? Seria, cara, a expectativa ótima é, peraí, eu vou fazer essa vez, eu vou aprender esse negócio, vou fazer, você pode ser otimista com a expectativa ótima.
Só que você performance em alta performance. E outra, todos nós estamos performando. Você pode estar performando em baixa ou alta performance, mas você está performando em algo. E quando você dá expectativas abaixo também do que você poderia, opa, lembra que eu falei que a definição não é dar uma expectativa ótima? Eu estou agindo de forma imatura. Se aquilo está alinhado, imagina isso, está alinhado com os meus valores, é isso que eu quero para a minha vida, só que na hora de fazer, vou fazer não. Eu estou agindo de forma imatura da mesma forma. E outra, essa questão de conhecer os seus princípios e os seus valores é transformador. Porque, sabe aquela coisa, mas eu tenho procrastinação. Quem já falou, eu quero lidar com procrastinação? Quem já pensou sobre isso? Olha, até para trazer mais maturidade sobre esse tema. Procrastinação, existe muita coisa distorcida sobre a questão procrastinação. Todos nós temos que dizer não para boas oportunidades para conseguirmos esse nível de maturidade. Procrastinação não significa que você vai ser hiperprodutivo realizando muito de uma vez. É o contrário. Quer dizer que você... Olha que interessante para lidar com a procrastinação. Lidar com a procrastinação é ter maturidade suficiente para aprender a caminhar, ao invés de sair correndo igual louco. É ter essa maturidade para dizer não para aquilo que você precisa dizer não. É ter essa maturidade para viver e fazer coisas importantes. Lembra disso, pedras grandes, pedras pequenas. Imagina que tivesse um balde aqui. Se eu colocar nesse balde um monte de areia, não cabe a pedra grande depois. Se eu colocar um monte de pedra pequena, não cabe a pedra grande depois. Mas se eu pego primeiro a pedra grande, coloco, eu ainda consigo colocar as pedras pequenas dentro do mesmo balde e consigo depois colocar areia dentro do mesmo balde. Dentro dessa metáfora, vamos dividir aqui em tempos. Urgente, o que é urgente? É aquilo que geralmente eu deixo para fazer na última hora. Sabe uma coisa que fala assim, eu tenho que fazer revisão no carro, mas por enquanto não é urgente, mas na hora que o carro pifa é urgente, não tem jeito de eu não levar ele lá. Então, urgente é aquele negócio que geralmente é deixado para a última hora. Importante são aquelas coisas, importante tem dois tipos, tem tarefa de ocupação e tem tarefa de produção. A tarefa de ocupação tem coisas importantes que, sem perceber, elas não te levam para frente. Importantes de ocupação, mas são importantes. Exemplo, cara, tem que pagar o IPVA do carro. Se eu não pagar, dá problema. Mas olha que legal, precisa ser eu fazendo? São tarefas que eu posso delegar. Ou eu posso pensar em como encontrar cada vez minha coisa única. Até uma sacada, para quem tem negócios, e se você é terapeuta, caso você não tenha caído dessa ficha, você tem um negócio. Caso ainda não tenha caído dessa ficha. E não importa, Romani, mas eu trabalho dentro de um local. Cara, se você crescer lá dentro, você vai precisar aprender a delegar também. Exemplo, uma forma que eu gosto é avaliar em pontuação. Eu gosto de dar de 1 a 5, o quanto eu tenho habilidade para fazer isso. Sendo nota 1, sou muito ruim para fazer isso. Nota 5, sou extraordinário para fazer isso. E do outro lado, de 1 a 5, o quanto isso é importante para o meu negócio, que seja eu fazendo. Hoje, fala, cara, isso daí realmente é muito importante para o seu negócio, que seja você fazendo. Ou não. Exemplo, eu já conversei com donos de empresas que o cara, sabe, ele fatura alto e mesmo faturando alto, você percebe que ele está fazendo coisas assim que, nossa, ele está varrendo o chão do negócio todo dia. Se for uma vez, não, mas você vê que todo dia ele vai lá e varre o chão da fábrica. Ele não está fazendo as contas na cabeça dele. O fato dele estar todo dia ele varrendo, está tirando espaço mental para ele pilotar o avião. Como pilotar o avião? Imagina essa metáfora.
Se você chega e está no voo, e de repente alguém chega para você e vai te servir o cafezinho. Você olha, é o capitão do avião. O piloto do avião veio te servir o cafezinho. O que você pensa? Quem está pilotando o negócio. Essa é a mesma lógica de quando você começa a fazer aquelas atividades com as notas mais baixas. Quais são as atividades com as notas mais baixas? Aquela que você não tem habilidade para fazer e aquela que não tem impacto para o seu negócio. Quer dizer que você pode tirar todas? Não, eu sei, principalmente no início de um negócio, nós temos que ser meio que eu empreendedor. Só que olha que legal. As tarefas que eu preciso matar primeiro, as que são nota 2. Aquelas que não têm impacto para o meu negócio e aquelas que eu ainda sou ruim para fazer. Aí, a partir de então, eu começo a matar tarefas onde a nota vai ficando cada vez maior. Sabe qual a sacada do jogo bilionário? É começar a delegar tarefa que você é nota 10. Que tem impacto para o seu negócio que você faça e que você é muito bom para fazer. E você consegue encontrar outras pessoas que sejam nota 10 também. Você consegue encontrar pessoas que vão gerar esse impacto e isso cria a construção de marca, isso cria um negócio que não dependa de você. Se você olhar grandes empresas, elas nascem com investidores, essas empresas que geram múltiplos bilhões. Você pega a Netflix, você pega, sabe, empresas muito grandes, são negociadas na bolsa, em algum momento elas tiveram aporte financeiro, lógico, de forma justificável, e eu estou trazendo essa questão da mentalidade do bilhão, que, quem sabe, se eu quiser chegar um dia na marca dos 100 mil membros, as chances são que eu vou ter que sair desse jogo de ter só a cara do Romani e começar a ter um jogo de escala, de começar a colocar pessoas ali dentro que tenham nível 10 e começar a treinar essas pessoas de tal... Estão entendendo essa lógica? Quem caiu ficha sobre isso?